E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumão falando dos protozoários, características gerais e as principais doenças. Tudo o que você precisa saber sobre protozoários num resumo você encontra aqui. Então, bora começar. Quais são as características gerais dos protozoários? Primeira coisa, precisamos lembrar que os protozoários eles fazem parte do reino dos protoctistas, que engloba os protozoários, que nós vamos falar aqui agora, e as algas. E se você ainda não estudou as algas, nós já temos vídeo aqui no canal da Prof. Ju, eu tenho certeza que é desse lado agora que vai aparecer o card. Clica aqui, a hora que você clicar não sai do vídeo, tá? Ele já salva aqui para você assistir depois e completar aqui o reino dos protoctistas, ok? São um grupo, então, polifilético, porque a origem das algas e a origem dos protozoários é bem diferente uma da outra. E nós vamos agora detalhar os protozoários que fazem parte desse grupo. Então, para começar, eles são organismos eucariontes, não são mais procariontes como as bactérias. Eles são unicelulares e são heterotróficos, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles vivem em diferentes hábitats, principalmente em hábitats aquáticos. A gente vai ver que os paramécios é bem fácil, né? Relativamente fácil a gente achar ele em algumas poças d'água, em água de alface, água de musgo. É bem tranquilo da gente achar, porque nós temos muitos protozoários que vivem no ambiente aquático, certo? Outras características que nós temos aqui é que a grande maioria deles é de vida livre, porém, nós temos algumas espécies que podem ser fixas ao substrato e outras ainda que podem ser parasitas, certo? Então, eles podem viver natantes, fixados em determinados locais, mas também podem parasitar outros seres vivos e causarem muitas doenças, gravíssimas inclusive, tá? Algumas espécies, então, que vão causar doenças, nós vamos falar depois, as principais, mas nós temos espécies também que vivem de forma harmoniosa com outros seres vivos, que seriam aí o que a gente estuda nas relações ecológicas, as relações harmônicas, tá? Como que funciona a estrutura desses organismos, então? Já que eles são uma única célula, eles têm digestão intracelular, e assim que o alimento acaba entrando por esse animal, ele forma um vacúolo digestivo. Vou ver se tem uma foto para colocar aí para vocês do vacúolo, do paramécio, aí que é o nosso principal exemplo aí de protozoário, fica bem fácil de entender, tá? E aí esse vacúolo digestivo ou vacúolo alimentar faz a digestão do alimento e os resíduos, então, depois são eliminados por exocitose. Então, existem sistemas ali dentro de uma única célula para fazer todos os processos vitais. Temos também as estruturas de locomoção, e é justamente por essas estruturas de locomoção que eles são classificados. Nós temos a classificação de acordo com essas estruturas, e nós temos aqueles que não possuem nenhuma estrutura de locomoção. Então, a gente diz que eles são classificados de acordo com o tipo e a presença dessas estruturas de locomoção, porque elas podem estar ausentes, certo? Vamos colocar, então, aqui os grupos que a gente tem de acordo com essa estrutura de locomoção, mas antes vamos falar sobre o tipo de reprodução que eles possuem. A reprodução, então, é do tipo assexuada, assim como a gente vê nas bactérias, porque a maioria aqui, né, assim como as bactérias mesmo, né, todo mundo aqui é unicelular. Então, pensando em protozoários e bactérias, a gente vai ter a reprodução por fissão binária, tá? E aqui também nós temos a reprodução sexuada, que vai acontecer por recombinação gênica ou conjugação. É um pouquinho diferente das bactérias, porque aqui a gente não tem aquele pile que a gente fala lá atrás. Aqui no canal também tem vídeo de bactérias, tá? Vou deixar no final aqui do canal para você ver. E lá a gente fala da conjugação, mas aqui, eu vou também colocar uma foto aqui, um protozoário encosta ao lado do outro e eles fazem essa troca de material genético. Vamos fazer a classificação desses grupos e já comentar se nós temos alguns aqui que podem nos causar doenças. O primeiro grupo que a gente tem aqui na classificação seria os Rhizópoda, ou também chamados de sarcodíneos. Esse grupo se movimenta por pseudópodes, que são chamados pés falsos ou falsos pés. O exemplo clássico que nós temos de risópodas aqui são as amebas.
Então, é um nome comum, tá? A ameba não denomina nenhum deles. Nós temos vários tipos de amebas e elas se locomovem movendo com projeções, através de projeções do citoesqueleto, essas regiões da parte externa aí, da parte da membrana. E como ela vai se deslocando ali dentro do ambiente, como se fosse um slime, tá? Quando você joga um slime no chão, ele vai se movimentando parecendo uma gosma. E a ameba também faz isso, só que de forma microscópica. Nós temos algumas amebas que acabam causando doenças para os seres vivos, que seriam então as amebas, principalmente aí uma espécie bem conhecida, a entamoeba, né, ou entameba histolítica, que causa disenteria amebiana. É uma doença que, se não tratada, pode se tornar grave e levar até a morte. A pessoa tem sintomas ligados ao sistema digestório, dores, úlceras, ela pode ter inflamação dos órgãos, pode ter vômito, diarreia. Então, são sintomas, inchaço abdominal, relacionado à parte do sistema digestório, que é onde a ameba vai estar vivendo e se reproduzindo. A pessoa pode se contaminar ou se reinfestando, ela está doente, tem maus hábitos de higiene, acaba ingerindo essas amebas de novo pelas mãos mal lavadas, né? Ou também pela alimentação. Frutas, verduras e legumes mal higienizados podem causar essa doença, certo? Então, dentro dos risópodes, nós temos os pseudópodes para locomoção e temos aí a captura de alimentos, eles fazem por fagocitose, ok? Depois dos risópodes, nós temos os foraminíferos. Vou colocar uma fotinho bonitinha para você, que são também protozoários que possuem pseudópodes e tem uma carapaça rígida de carbonato de cálcio. Praticamente não existe algum aí que faça mal para a espécie humana ou algum bem conhecido aí para a gente comentar aqui. Então, seria essa a principal característica da carapaça. Depois dos risópodes e dos foraminíferos, nós temos os actinópodas. Olha que bonitinha a fotinha aí, parece um copinho, né? Eles têm pseudópodes afilados e rígidos, que vão auxiliar também na locomoção e na captura de alimentos. A grande maioria também de vida livre, sem causar males para os seres humanos e para outros seres vivos. Outro grupo que nós temos também dentro dos protozoários é o grupo dos Zoomastigófora, que agora são também chamados de flagelados e apresentam flagelos para a locomoção e para a captura de alimento. Aqui dentro nós temos um grupo que causa uma doença grave para os seres vivos, que seria a doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, que é um flagelado, um zoomastigóforo, um protozoário que está aí dentro desse grupo. Então, de forma bem breve, tá? Não vou ficar passando pelas formas aqui que o protozoário atinge durante a vida, tá? É um resumão aqui só para você relembrar o assunto. Depois você explora. Numa outra aula a gente grava aqui todo o ciclo da doença de Chagas, ok? Que não é tão simples e tão rápido assim. Mas basicamente você precisa lembrar então que a doença de Chagas, ela é causada por um protozoário, tá? Não é vírus, bactéria, não é verme, é protozoário. E o Trypanosoma cruzi, então, ele acaba contaminando a pessoa de que forma? Através das fezes do bicho barbeiro. Então, quando a pessoa, o bicho barbeiro, como você pode ver na foto aí também, ele é um percevejo, ele é um triatomídeo, ele não é um mosquito, tá? Não é uma mosca, ele é um primo irmão gêmeo, aí, vamos dizer, das Marias Fedidas, tá? Então não tem cheiro e tal, mas ele vive em casas que tem frestas, casas de barro, aquelas casas bem antigas de pau a pique, e ele vai se reproduzindo e vivendo nesses locais de frestas dessas casas. Ele acaba tendo os hábitos de picar mais no período da tarde, da noite, e geralmente ele pica nessa região aqui do rosto, da face, por isso que ele recebe esse nome de bicho barbeiro. Quando ele acaba picando você durante a noite, por exemplo, ele acaba deixando as fezes no local. Então, a hora que a pessoa leva a picada e coça nessa região da ferida, que a gente chama de chagoma, é que acaba entrando as fezes e as fezes estão contaminadas com o flagelado, aí no caso, o Trypanosoma cruzi. Então, não é a picada em si que acaba transmitindo a doença, são as fezes do bicho barbeiro, tá? E no desenvolvimento desse protozoário, ele acaba indo para o nosso coração, outros órgãos, e acaba causando problemas cardíacos. É uma doença que a pessoa consegue controlar ela durante a vida,
Só que ela acaba diminuindo a sobrevida da pessoa, a expectativa de vida, pela questão do inchaço no coração. Ela pode acabar trazendo outros problemas relacionados a essa cardiomegalia que a gente chama, que seria esse inchaço do órgão, ok? É o principal órgão afetado por essa doença. Temos outras consequências também relacionadas à doença de Chagas, mas é a principal. O nome doença de Chagas é uma homenagem a Carlos Chagas, importante aí para o Brasil, né, dentro da medicina, e o Trypanosoma cruzi é uma homenagem a Oswaldo Cruz, ok? E depois dos flagelados, nós temos aí os cilióforas, que são os ciliados, que se movimentam por cílios. O principal exemplo que nós temos é o paramécium, essa coisa linda, fofa, maravilhosa, que não faz mal para a grande maioria dos seres vivos. Ele é um clássico dentro aí dos protozoários. E ele usa esses cílios para locomoção e captura de alimentos. É um clássico porque nos livros sempre traz a anatomia do paramécio. E é bem fácil estudar ele, tá? E por último, nós temos o grupo dos apicomplexa, que são aqueles que não têm estrutura de locomoção. E aqui todos eles são parasitas. E a principal doença que nós temos aqui é a malária, que é causada pelo mosquito prego, que é o vetor da doença. Então, o mosquito prego, ele vai transmitir o agente etiológico, que é o causador da doença, que seria, então, o protozoário do gênero Plasmodium. Nós temos vários gêneros de plasmodium, várias espécies, né, de plasmodium que contaminam não só aqui no Brasil, como na África. E as principais espécies aqui é o Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae. Então, a hora que ele começa o desenvolvimento dele, do protozoário, dentro das nossas células sanguíneas, ele estoura essas hemácias e causa uma febre intermitente. Uma febre que pode acontecer a cada 48 ou a cada 72 horas. Então, a pessoa vai ter sintomas relacionados a essa febre, tá? Ela tem dor de cabeça, ela vai ter anemia, sudorese, calafrios. E nós temos hepato e esplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem que combater o mosquito. Assim como a gente falou na doença de Chagas, em que o vetor é o percevejo, que a gente comentou, o barbeiro, e o agente etiológico vai ser o flagelado, que é o Trypanosoma cruzi, nós precisamos também combater, né, esse percevejo que transmite a doença. Sempre está relacionado aí a combater, né, o vetor. Além dessas doenças principais que nós falamos aqui, nós temos algumas outras doenças causadas por protozoários com esses sistemas de locomoção e que são bem comuns. Vale a pena a gente ressaltar aqui no final, que seria a leishmaniose, que é causada por um protozoário chamado de Leishmania brasiliensis. Nós temos leishmaniose visceral, que atinge as vísceras, e temos a leishmaniose tegumentar, que acaba atingindo a parte de pele, tá? E causa lesões no nariz, na pele, na boca, e acabam causando lesões também nos órgãos, a depender do tipo. A leishmaniose visceral também atinge bastante os animais. Eles acabam sendo reservatórios dessas doenças e nós precisamos tomar cuidado, porque se o mosquito pica o animal, o cachorro de estimação, ele pode transmitir para nós, seres humanos, também, tá? Depois da leishmaniose, nós temos duas doenças causadas por flagelados, que seria a giardíase e a tricomoníase. A giardíase é a famosa giardia. Ela pode atingir tanto seres humanos quanto animais. A giardia intestinalis é o nome da espécie. Tá? A giardia ela acaba causando lesões na parede intestinal e pode causar sintomas muito parecidos com a amebíase. Diarreia com sangue, muco, tá? Problemas relacionados à dor abdominal e tudo mais. E a giardia também, se não for tratada, é grave e mata. A giardia mata muito cães, gatos, se ela não for tratada, ok? E o tricomonas vaginalis, que é uma doença causada, né, a tricomoníase, ela é causada, então, na região genital, tá? Então, pode ter inchaço, corrimentos que a gente chama de leucorreia, vaginite, que é inflamação, né, do local ali da vagina, entre outros sintomas, tá? A tricomoníase é uma IST, então a melhor forma de prevenir é usando preservativos. E se acabar ficando eventualmente doente, precisa consultar um médico, certo? E para a gente fechar aqui a toxoplasmose, que é aquela doença que é muito famosa por se falar que é culpa do gato, né? Que é transmitida pelas fezes do gato. Só que isso é um mito, porque
a não ser que você coma fezes de gato, você não tem chances de se contaminar pelo gato tão facilmente. Ainda que o gato faça cocô, faça a higiene, né, do próprio corpo dele com a língua, lamba o corpo e tal, é muito difícil que o toxoplasma fique ali na pele, né? E aí você passa a mãozinha nele, põe na boca e pode se contaminar. As maiores formas de contaminação que a gente tem hoje de toxoplasmose é por frutas, verduras e legumes mal lavados. Ou seja, você tem má condições de higiene por culpa no gato, tá? Então, a carne crua e mal cozida também pode transmitir o toxoplasma. Ela pode ser uma doença assintomática. Muitas vezes a toxoplasmose é confundida com uma gripe, certo? E você acaba nem sabendo que teve a doença. E o principal problema da toxoplasmose é a gestante, a grávida pegar, porque pode dar malformações e problemas no feto, certo? Então, nesse caso dessa doença, o hospedeiro definitivo é o gato, é ele que termina o ciclo do protozoário, e nós somos o hospedeiro intermediário. Então, o ciclo continua pela gente, mas ele sempre se finaliza o ciclo da vida do protozoário no gato, ok? Cuidar da higiene, frutas, verduras, das carnes, né? Essa é a profilaxia ou a prevenção que a gente vai ter para não se contaminar com essa doença, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, entendido um pouquinho das principais doenças, das principais características desse grupo. Curta, comente, compartilhe com alguém que está estudando esse conteúdo e que não sabia que muitas doenças aqui eram causadas por protozoários, nem sabia que protozoário era um grupo dentro aí dos reinos, porque você já sabe, né? Biologia é para sua vida.